Olá, aqui é a Laércia do Espaço Terapêutico Gaia e hoje eu tô aqui para contar um pouco da história com a espiritualidade, como que eu entrei e me apaixonei pelas técnicas que hoje eu aplico. Então eu venho, de uma família do interior, que seguia a Igreja Católica e sempre foi uma coisa que eu gostei muito desde pequena, Então fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Na minha infância, na adolescência, participei de grupo de jovens, E participei de missas, liturgia, tocava violão na igreja, Era uma coisa muito boa para mim, sempre muito tranquila, que eu gostava muito. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu sentia que aquilo não me preenchia mais. E eu tinha uma certa sensibilidade que eu não sabia muito bem como lidar. E aí começou a desencadear alguns desequilíbrios em mim. E eu sentia muita dor de cabeça, muitas dores de estômago. E onde eu fui obrigada a procurar ajuda além de médicos, Porque eu via que eu tomava muita medicação, eu chegava a tomar, às vezes, 5 remédios por dia, 6 remédios por dia, e aquilo não acalmava a minha dor de cabeça. E até que um dia uma amiga minha me apresentou uma pessoa que trabalhava com as terapias holísticas. E eu fui e ela me falou de numerologia em primeiro momento, que eu tinha que me conhecer, mas muito descrente. Como eu era muito católica e só aquele método, da religião católica, eu não acreditei muito naquilo ali. Tá, mas mesmo assim eu não tinha o que fazer. Ela então fez o meu mapa numerológico e ela falou tudo o que realmente estava acontecendo. E eu odiei aquilo naquele momento, era tudo que eu não queria ouvir. Saí de lá muito frustrada daquele primeiro atendimento, E eu pensei, nossa, quem ela é para me dizer tudo aquilo ali? E vim pra casa, assim, nossa, pior do que eu fui, E passou-se 2, 3 dias, E eu rezando muito, pedindo, eu tenho uma forte conexão com a Mãe Maria, e eu pedia muito. E aí um dia eu tive vontade de voltar lá na mesma terapeuta. E eu voltei lá, e desafiei ela e perguntei se tá ok. Se realmente aquilo que está ali no meu mapa numerológico é real, o que eu preciso fazer? E ela me perguntou, ela disse, tu quer fazer uma terapia? Eu disse, olha, eu quero melhorar, E eu sei que uma coisa que ela frisou muito no meu mapa numerológico, que eu tinha que ajudar pessoas. Só que naquele momento eu estava num desequilíbrio total, E eu disse para ela, mas como que eu vou ajudar pessoas? Olha para mim, eu disse para ela, como que eu vou ajudar pessoas? Eu não consigo nem me ajudar. Ela disse, eu disse para ela, E ela disse, é muito simples, eu nunca esqueci isso que ela me falou. É muito simples, ela disse assim, tu começa por ti. Nossa, quando ela falou aquilo ali, fez um sentido muito grande na minha vida. Então eu disse, então tá, então eu quero começar por mim. E eu comecei a fazer terapia com essa pessoa. E comecei a estudar a numerologia. E aí eu fui melhorando, E eu me lembro que um dia ela pegou e me aplicou reiki. Nossa, foi uma sensação, não dá para explicar em palavras, Aí quando eu voltei de novo, ela me aplicou reiki de novo e disse para ela, mas o que é isso que tu aplica em mim? Porque é uma coisa, nossa, sensacional. A sensação que eu sinto depois é de uma paz, de uma tranquilidade sem explicação. Só que naquela época não é como hoje, O reiki, ele era uma coisa ainda feita assim meio que escondida, porque tinha muitas crenças, tinha muitos dogmas, que era uma religião, que era uma seita, nossa, era bem complicado. Tá, e eu fui fazendo a minha terapia, fui melhorando, E fui me sentindo cada vez melhor, E a minha vontade sempre era, eu sempre trabalhei com pessoas, Naquela época trabalhei com vendas e sempre gostei daquilo que eu fazia, mas a minha vontade sempre era de ajudar pessoas, E naquele meio tempo eu tive vontade de fazer um curso de massoterapia. E toda a minha história começou com a massoterapia.
E realmente assim, na massoterapia eu comecei a desenvolver outros sentidos, né? E através da massoterapia eu comecei a receber muitas intuições, né? Eu comecei a trabalhar muito assim, lendo o corpo das pessoas através da massagem, né? E anos depois, então, eu tive acesso então a fazer os cursos de Reiki. Ali foi assim aonde se abriram portas, muitas portas, né? Como terapeuta na minha vida, né? Então, depois que eu conheci o Reiki, eu fiz o nível 1, fiz o nível 2, e o nível 2, assim, foi assim o meu salto quântico, porque como eu era muito sensível, sou muito sensível, eu comecei a emocionalmente a me equilibrar melhor. E aí, com o nível 2, eu consegui achar esse equilíbrio emocional, né? E mental também. Ali foi aonde eu consegui, assim, realmente me equilibrar emocionalmente e mentalmente, né? E aí eu fiz o 3 e fui trabalhando já com o Reiki e realmente, assim, era fantástico, assim, o relato das pessoas, né? Continuava ainda, né, fazendo a massoterapia. E aí eu fui agregando várias outras técnicas, né, junto com o Reiki, né? A radiestesia, né, uma técnica que eu gosto muito, os cristais, né? Porque isso são tudo técnicas que se complementam, né? E quando tu começa a entender que todas essas técnicas, elas se complementam, uma ajuda a outra. Então eu fui me melhorando. Só que aí depois, claro, né, quando eu comecei a divulgar o que eu fazia além da massagem, com certeza, né, a cidade, né, onde nós moramos aqui, uma cidade pequena, né, muito forte a questão das religiões, né? Então começaram algumas dificuldades, né? As pessoas começaram algumas a me criticar, né? Pela técnica do Reiki, né? Então eu sofri no início, não foi fácil. Eu consegui me colocar como terapeuta, né? Mas eu sempre tive uma coisa e tenho uma coisa muito forte comigo, que é a minha fé. Eu tenho o meu mentor, né? Jesus, né? E ele me acompanha de que vim para esse planeta, né? Então eu tive que trabalhar muito, muito em mim também, crenças e medos, né? E me manter segura naquilo que eu vim realmente fazer, né? Porque eu sempre digo, a gente tem que tentar procurar a nossa missão de alma. E não foi fácil, tive muitas dificuldades, né? Família, amigos, né, as pessoas da comunidade em si, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu sempre digo, eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas, porque eu sempre coloco uma coisa que eu aprendi ao longo do meu caminho, que cada um de nós tem um caminho a seguir, né? E nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para o outro. Então a gente tem que aprender, antes de ser um terapeuta, a gente tem que ser o nosso próprio terapeuta, né? Porque tu passar, né, todas essas informações e querer ajudar o outro, tu tem que ter muita segurança, né? Tu tem que trabalhar teus medos, tu tem que trabalhar tuas crenças, né? E isso às vezes não é fácil, porque as pessoas às vezes vêm e colocam toda aquela questão da cura em ti como terapeuta. E às vezes não é que eu não faço a minha parte, mas se aquela pessoa não mudar dentro dela, não vai acontecer nada, né? Porque todo milagre, ele está dentro de nós. Então eu sempre digo para as pessoas, gente, eu tô aqui, eu faço o meu trabalho, mas eu sou apenas um instrumento, né? Assim eu me coloco e as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu sou muito verdadeira, às vezes até honesta demais, né, como o meu trabalho, mas eu sempre digo assim, eu só aponto um caminho para a pessoa, mas quem vai trilhar aquele caminho é cada pessoa, né? Então eu tenho que querer me curar, né? Senão eu não me curo.
Então, essa é a minha história com a espiritualidade. Hoje eu acredito 100% no que eu faço, eu amo o que eu faço, porque todos os dias, né, quando eu atendo ou, né, nos meus cursos, eu sempre digo que tudo é uma troca. Então, eu te curo e tu me cura. Então, sempre existe essa troca, né, entre as pessoas. E o terapeuta que não se colocar nessa posição humilde de que eu estou aqui fazendo uma troca de energia, né, ele não vai conseguir curar, né, porque às vezes aquela pessoa que vem até nós como cliente, ele tá tão cheio de dor que na primeira, na segunda, no terceiro atendimento, o que tu precisa é ouvir, né, para depois tu conseguir realmente acessar a energia dessa pessoa para ir adiante. Então, assim, a minha história com a espiritualidade, então, começou assim, né, e sou terapeuta há mais de 20 anos, mas que eu busco esse caminho já há uns 25 anos, né? Que é uma coisa que sempre me encantou, mas pelas crenças e pelo medo, pela insegurança, eu acabava não indo buscar. Então, como eu falei, né? Então, a espiritualidade sempre começa dentro de cada um de nós. Nós não mudamos ninguém, né? A mudança começa por mim mesma. Então, se você gostou da minha história, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E gratidão!